gente, eu vou falar. Eu quero falar sobre o filme que eu assisti recentemente. Eu quero falar sobre Kung Fu Panda. Esse filme maravilhoso, velho. Tirei tantas reflexões dele. O Po, ele tem o sonho de ser o grande dragão guerreiro. E aí, só que não é isso que o pai dele espera dele. Quantas vezes nós não nos limitamos, porque o nosso sonho não é o sonho que o nosso pai, que a nossa mãe, que a nossa família tem pra gente, né? Pro pai do Po, ele deveria fazer macarrão. Por quê? Macarrão é o que toda família fez, é o que tá no sangue da família. E aí o Po, né, tem um momento que o Po pergunta assim pro pai dele, né, pai, já pensou, já sonhou em ser uma outra coisa? Eu acho que na tentativa de tentar ser compreendido, né? E aí ele fala assim, quando eu era jovem eu pensava em ser fazedor de tofu. E aí ele fala com ironia e fala assim, já pensou eu fazendo tofu? E aí eu pensava assim, cara, olha só, o cara também sonhava, nossos pais, nossos familiares, eles também já sonharam em fazer algo diferente. Só que os sonhos deles também foram desfeitos, né? Uma outra pessoa foi lá e encaixou, disse, não, o negócio da família é macarrão, você tem que fazer macarrão. E aí ele vai e faz do mesmo jeito com o Po, com o filho dele, porque pra ele isso é o certo, né? Essa é a maneira certa de viver, fazendo macarrão, porque tá no sangue da família. E aí o Po ali fica com medo de falar, por medo de magoar o pai, né? E aí eu me coloco nessa situação, assim, quantas vezes nós não nos dedicamos a algo porque a gente acredita que isso vai desagradar. E aí tem um certo momento, né, que que a oportunidade chega perto demais. Então aí ele assume a responsabilidade de falar que ele quer, falar que o sonho dele é ser um grande dragão guerreiro, lutar Kung Fu, ele ama Kung Fu. E aí ele vai. E aí quando ele vai, ele foi o escolhido, ele tá lá e vê que as pessoas não querem que ele esteja lá. Porque as pessoas dizem que ele não serve, aquele não é o lugar dele. E aí ele começa a pensar, aquele lugar, o lugar onde ele sempre sonhou em estar, de repente parece não ser o lugar dele. E aí ele começa assim, será que eu devo estar aqui mesmo? Será que meu pai não tem razão? Será que eu não devo voltar a fazer macarrão novamente? E assim, aquele era o lugar que ele sempre sonhou. Então, quando chegou o momento, quando ele estava lá, quando realmente as coisas estavam acontecendo, ele se questiona, será que eu mereço mesmo, sabe? E assim, quando eu mesmo olhando assim, eu sempre quis muitas coisas. Só que gravar, por exemplo, é uma coisa que eu quero muito. Depois de tirar tantas coisas, tantas crenças da minha cabeça, eu descobri que eu quero me comunicar, que eu quero aparecer, que eu quero fazer vídeos, que eu quero falar, que eu quero conversar, que eu quero gravar. E gravar sempre foi algo, expor a vida, né? Falar da vida para os outros sempre foi algo que a minha família me limitou muito, porque esse sempre foi um grande medo deles, de expor a vida, sabe aquele negócio de as coisas tá dando certo, se você falar vai dar tudo errado, esse negócio de postar, sabe, essas crenças eu ouvi muito. E agora eu tive essa ideia e quero começar e tudo, eu vejo assim o tanto que eu me questiono, será que é isso mesmo, sabe? E assim, normalmente você não tem essa clareza assim de que você tá se questionando. Normalmente você evita de fazer. Porque assim, o que aconteceu comigo? Eu quero
isso, eu quero gravar, eu quero montar isso daqui de uma forma leve, ter um lugar aqui na plataforma de uma forma leve, que eu possa vir e falar e conversar com um amigo, com uma amiga. Nada assim, eu não quero algo que eu tenha que ter grandes produções, sabe? Eu quero chegar no coração das pessoas da forma mais simples possível, sendo quem eu sou. Só que pra mim uma das coisas mais difíceis que tem sido, que é pôr uma câmera na minha frente e começar a falar. E eu acho isso muito difícil, eu acho assim um medo de desagradar meus pais, um medo de desagradar a minha família, o medo disso ser uma coisa de desocupado, porque assim, eu acho que tem muito isso também, assim, eu formei em pedagogia, não quis, assim, não é algo que brilha os meus olhos, não quero ir para a sala de aula, mas ao mesmo tempo de me sentir cobrada a ir para a sala de aula. E sabe, essas coisas de pensar assim que isso que eu quero de fato fazer não é o legal, não é o que combina comigo. E viver nessa paranoia, sabe? E aí tem um momento, nesse momento em que o Paul tá questionando, né, no filme, que ele tá questionando se ele deve mesmo fazer isso, se aquele é o lugar dele, aquela tartaruga, sabe, que eu não me lembro o nome, ela vai e fala a frase que me marcou bastante, né? Ele pergunta assim, ele faz o Paul se questionar se será que ele não tá pensando demais no que ele foi na versão dele passada. E aí ele fala assim, o passado é história, o ontem é história, o amanhã é um mistério e o hoje é uma dádiva. E é por isso o nome presente, sabe? E aí isso eu comecei a questionar, a pensar nisso, porque assim, por muitos, nesses últimos dias principalmente, mas assim, por muito tempo eu vivi muito no passado, de estar no passado, de pensar muito no que eu já vivi, nas pessoas que eu conheci, se eu vou agradar ou não. E do passado a gente vai direto pro futuro, a gente não para aqui no meio, né, no presente, a gente vai direto pro futuro, pensando assim, será que isso aqui que eu quero fazer vou dar certo nisso? Será que esse é o caminho? Será que isso combina comigo? Será que é por aqui e tal? E aí, enquanto isso, eu tô aqui triste, vivendo um presente totalmente deslocada, triste, me sentindo por muitas vezes obrigada a ir lecionar, uma coisa que eu não quero, triste pelos cantos, achando que eu não sou capaz de nada, com a cabeça a milhão, porque assim, a cobrança, nesses últimos dias eu tenho me cobrado muito, e a cobrança, ela te deixa assim num estado de panela de pressão na cabeça, sabe? E aí pensar nesse cenário de assim, por que não viver o hoje? Por que não me dedicar? Tá, agora eu quero gravar vídeo, eu quero gravar vídeo para essa plataforma e eu quero me dedicar a essa plataforma. Eu quero chegar a mais pessoas e me comunicar com mais pessoas. Então, por que não? Sabe, assim, de me dedicar, fazer algo que faça com que os meus olhos brilhem, sem pensar se vai dar certo ou não, se é o melhor caminho ou não, e sem pensar o que esperam de mim, né? O que as pessoas esperam de mim, ou assim, a família espera de mim, sabe? Assim, porque às vezes no fundo ela não tá esperando nada. E às vezes o que espera, ou às vezes algumas questões, algumas crenças que eles acreditam são deles. Você não tem que estar nesse lugar e viver nesse lugar pro resto da vida, porque chega um momento que é preciso caminhar com as próprias pernas, é preciso confiar em você, né? É algo que eu tô repetindo pra mim, assim, chega um momento que eu preciso confiar em mim e viver uma vida que vale a pena,
Uma vida assim que eu me sinta bem, que eu me sinta feliz, que eu me sinta realizada. E talvez, né, que é uma outra coisa que acontece muito comigo, é a questão de viver pensando no futuro e até não respeitar o começo. Não respeitar que eu tô começando, que o primeiro vídeo não fica legal, que o segundo vídeo começa a ficar melhor do que o primeiro. E aí eu vou para as redes sociais, e aí eu fico, as pessoas que eu sigo, as pessoas que, na verdade, todo mundo no Instagram vive uma vida assim maravilhosa, né? E até mesmo as pessoas que dizem estar falando a verdade, elas estão falando uma verdade de uma realidade que não condiz com a minha. E aí eu ali naquele lugar, de olhar, de ver, de um post atrás do outro, me comparar com pessoas que estão fazendo isso há 11 anos, 10 anos. Tem até uma pessoa que eu gosto muito, que eu sigo ela nas redes sociais, ela tem um Instagram maravilhoso, é lindo, e ela assim, é muito verdadeira nas palavras dela. E no que ela mostra, no conteúdo dela, sabe? Só que ela é uma pessoa que ela tem 32 anos, ela tem sei lá quantos anos de formada, de que trabalha com marketing digital, que mexe com isso, que tá ali com câmera, que tem uma condição melhor do que a minha, tem mais dinheiro do que eu. Então, assim, como que eu me comparo com ela? E aí uma outra coisa interessante desse mesmo filme, porque assim, no momento o Paul, ele decide, ele entende, esse momento foi muito importante pra ele, esse momento de reflexão com a tartaruguinha lá. E aí chega um momento que ele começa a treinar e ele acha graça de tudo, ele vai, ele vive bem esse hoje e tal. Mas aí chega um momento que ele tem que enfrentar o cara lá, o bicho do mal, né? O personagem do mal lá que aparece. E aí quando ele tem que enfrentar, que ele tem que ser mesmo o grande dragão guerreiro, ele quer ir embora. Como assim? Você... Não, eu não vou dar conta não. Se os 5, sei lá o que, não conseguiram, como que eu vou conseguir e tal? E aí, assim, tá no caminho dele, que é o mestre dele diz, né? O mestre dele que nem queria treinar ele antes, mas assim, ele entende que tá no caminho do Po ser o grande dragão guerreiro. E se tá no caminho dele, ele que vai fazer isso, ele que vai conseguir derrotar. E aí ele começa a observar, ele ali meio descrente, o mestre dele meio descrente, ele começa a observar assim, que como que ele vai treinar o Po. E ele vê que o Po, ele tem assim um distúrbio. Ele se alimenta quando tá mal, quando ele se sente ansioso e tal, ele come muito. E aí ele viu que nesses momentos de procurar comida, o cara assim se desenvolve, sabe? Ele sobe nas paredes assim com uma facilidade. Então ele vai, se desloca para um local tranquilo. E aí ele começa a treinar o Po usando a fraqueza dele, usando a comida. E aí você vê aquele momento, sabe? E aí eu pensei assim, cara, olha só, a gente tá o tempo todo se comparando com as pessoas, sendo que cada um tem um jeito específico, cada um tem um caminho específico. E assim, às vezes está no meu caminho um empecilho, talvez, por exemplo, a questão de gravar, a questão de assumir responsabilidades também, algo que eu tenho dificuldade. E aí, em compensação, vem muitas coisas nesse momento em que eu preciso assumir a responsabilidade. E muitas coisas assim que eu preciso passar, que tá no meu caminho. E às vezes, assim, o meu jeito de lidar com isso, às vezes não, ele é meu. O que funciona para uma amiga, tem uma grande amiga que ela tá assim se deslanchando no Instagram, e aí eu me inspiro nela e tento pegar algumas dicas e tal. Só que às vezes quando eu vou gravar, não funciona pra mim. Mas assim, sabe, sobre entender que ela é ela e eu sou eu. E às vezes eu preciso olhar para as minhas limitações e ver como é que eu posso agir, né? Como é que eu posso melhorar isso.
nós não somos iguais. Então, assim, eu acho que a gente se identifica. Então, assim, por exemplo, você pode se identificar comigo, com o meu jeito, com a minha personalidade, com as coisas que eu gosto. Eu tenho, inclusive, uma amiga que a gente se identifica muito. Uma outra amiga que a gente se identifica muito nos gostos e tal. Mas essa minha outra amiga, ela se identifica com outras coisas. Então, assim, as ferramentas dela vai ser útil para ela. Você entendeu? E assim, eu acho que o que mais a gente pode pegar é as palavras de incentivo da pessoa acreditar que você é capaz. Mas sobre o modo de ser, o modo de agir, ou como enfrentar as nossas limitações, assim, é realmente só a gente, assim, é algo assim que tá dentro de nós, sabe? Assim, e arrancar isso de dentro de nós, assim, às vezes é muito difícil, porque justamente por conta dessas crenças, assim, que tá à nossa volta, desse tanto de coisa que foi falado pra gente em algum momento, do tanto de pedras que às vezes vão colocando nas nossas costas, né? Mas até tem um livro, O Poder do Agora, tem uma partezinha lá que o autor menciona sobre o sofrimento e às vezes nós nos apegamos com esse sofrimento e faz do sofrimento parte de nós. E às vezes chega um momento que a gente não quer deixar, porque aquilo já tá tão ali dentro de você, tá tão parte de você, que você não quer deixar ele para trás. Você tá conformado com essa história, com essas pedras. E aí foi quando eu comecei a pensar nisso, assim, será que não tem muita coisa do meu passado que eu tô querendo carregar porque eu acho que eu não sou eu sem isso, sabe? Isso já tá tão dentro de mim, já faz parte do meu ser, que eu não quero deixar para trás, né? E esse negócio de olhar para o hoje, de olhar para as minhas limitações hoje, também me faz pensar assim, eu tenho que olhar para a vida a partir do hoje, porque assim, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sou aquela pessoa que as outras pessoas colocavam no lugar. Aquele sofrimento, aquela coisa, aquilo que eu vivi serviu, me foi útil. Porque eu acredito que as coisas estão no nosso caminho para nos ensinar alguma coisa. E desde que, a partir do momento que eu decido carregar isso comigo, eu não aprendi nada. Eu não tô me permitindo aprender com essa situação, sabe? E eu acho que foi algo assim, tem sido algo, no começo foi meio doloroso para mim, no sentido de que eu tenho pressa. Eu quero assim, eu sei que eu descobri um problema, eu quero resolver ele amanhã. Amanhã? Não, hoje. Eu quero resolver ele agora. E assim, a vida, minha irmã, a vida não funciona assim. E eu tenho muito essa questão, eu tenho muito essa cobrança que eu quero trabalhar, eu estou trabalhando nela. Eu não posso dizer que, tá lindo, que agora já tá tão flores. Eu percebi e beleza. Não. Eu percebi e eu tô lidando com isso, assim, eu tô lidando, caçando formas, e inclusive a forma que eu encontro é realmente prestar atenção em filmes, em ensinamentos, em conversas, em encontro com as pessoas, o que as pessoas estão repetindo, assim, sabe? De pensar o que o universo está me falando, o que pode me ajudar. É gravar o vídeo, assim. Eu acho, assim, que eu fico querendo perfeição, aquele perfeccionismo que só te atrasa, porque aí você não começa nada, porque você fica querendo tudo muito perfeito, né? Enfim. E aí, dando segmento nessa questão da história do Paul, né, de olhar pra mim, dele ser treinado de acordo com as limitações dele, de acordo com a fraqueza dele, que no final fortaleceu ele, né? Vai para uma outra parte muito interessante, porque ele descobre que lá no percaminho do grande dragão guerreiro não tem nada.
E aí o grande ensinamento disso que ele vai descobrindo ali no decorrer do filme, até em relação à sopa, que ele queria tanto lá no início descobrir qual que era o ingrediente secreto, e aí ele descobre que não existe ingrediente secreto. É você confiar, o ingrediente é você confiar que é a melhor sopa, que existe um ingrediente secreto. E aí ele usa isso lá na hora de derrotar o cara do mal. O grande segredo é você confiar em você, porque está no seu caminho, está dentro de você, basta que você confie. E assim, esse tem sido também algo que tem aparecido muito na minha vida, que o universo tem falado muito pra mim, essa questão de confiar em mim. É algo que eu tenho dificuldade, eu estou trabalhando em confiar que sou capaz, confiar que tem algo bom dentro de mim, sabe? Eu acho que em resumo de tudo isso aqui, em resumo da ópera, em resumo do filme, é assim, esquecer as crenças que sua família colocou em sua volta, saia disso, olhe para suas fraquezas, para os seus pontos fracos, para suas vulnerabilidades e use isso a seu favor. E depois confie, sabe? Assim, confia, porque é sobre confiar em nós mesmos. E é isso, o vídeo de hoje fica aqui. O meu nome é Mônica Sena. É um prazer enorme ter você aqui comigo, me ouvindo até o final. Essa foi a conversa de hoje, o desabafo de hoje, e eu espero te ver logo, né? Te ver breve. Tchau!